Olha, à medida que a tecnologia avança, o esporte se transforma. Aliás, não só o esporte, mas hoje, particularmente, a gente vai fazer um recorte em esporte. Nos últimos anos, uma inovação em particular tem se destacado por seu potencial de revolucionar várias facetas do mundo esportivo. A inteligência artificial generativa, ou a IA generativa, AI generativa. Então, a gente vai conhecer detalhes do desenvolvimento de um algoritmo baseado em parâmetros genéticos e de performance física. Vai ser uma entrevista muito interessante, porque esse algoritmo ele identifica e seleciona talentos esportivos. E é claro que numa entrevista comigo a gente vai falar de exclusão também. E aqui comigo nos nossos estúdios o professor e pesquisador, doutor em biotecnologia, Marcos Santos, que vai falar sobre esse tema. É muito interessante a história do doutor Marcos, porque ele formou em Educação Física pela Federal do Piauí, aí ele fez um aperfeiçoamento em Teoria e Metodologia do Treinamento Desportivo pela Universidade de Moscou, na Rússia, num tempo onde a Rússia sempre foi a Rússia, né? Mas não estava tendo essa guerra. Ainda bem. Tem especialização em atividade física e saúde também pela Federal do Piauí. E acabou fazendo um doutorado em biotecnologia na Universidade Estadual do Ceará. Aí ele virou professor de programas de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Piauí, atuando em várias áreas de pesquisa, alimentos, nutrição, ciência do movimento, é por isso principalmente que ele está aqui hoje. E ele coordena um programa de ciências fisiológicas na universidade aqui no Piauí. Então, ele tem várias pesquisas relacionadas ao que a gente vai falar, né? Pesquisas genômicas relacionadas à saúde, desempenho, seleção de talentos esportivos, como eu falei. Eu faço questão de apresentar o convidado, porque é um tema muito novo, embora muito abordado, mas não abordado com a profundidade que a gente vai fazer aqui hoje, porque só o que tem é empreendedor de palco hoje, né? Com certeza. Bem-vindo, professor. Parabéns por a sua trajetória acadêmica. Professor Marcos Santos. Obrigado. Boa tarde, Maia. Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente está na internet, né, também, tá na a rede, gente está em todo lugar, está na mundo, rede, né? Professor, o que dizer sobre a questão, vamos começar por essa inteligência artificial que termina sendo uma aliada nessa seleção de performance para o esporte? Queria que você contextualizasse o que você atua e o que você faz hoje ligado à inteligência artificial. Pois não. Então, vamos pensar na população do Piauí, né? Então, nós temos hoje aproximadamente 270 mil crianças na rede pública estadual e aproximadamente 85 mil crianças na rede pública municipal, falando de Teresina. Escola pública. Então, será que nessa rede nós não temos outras Saras Menezes, outros Joãos, outras Letícias? Eu acho que sim. Acho que sim. E se nós buscarmos num passado recente, e quem conhece a história da Sara, que é muito parecida com a do Benito, muitos desses nossos talentos esportivos, nos últimos 20 anos, literalmente foram achados ao acaso. Muito pela persistência de pais, de técnicos, de entusiastas na própria família. O próprio atleta, né? Mérito atleta, dele. Com certeza, do talento dele. Mas muitos outros poderiam ter se revelado nesses 20, 30 anos. Na natação, o badminton está aí agora com um atleta que vai para a Olimpíada. Estamos na expectativa da Letícia ser convocada também para a Olimpíada, que é uma atleta do Nilson, corre os 400 e os 200. Do atletismo, né? Isso. O João, que foi em Tóquio, né? Então, um atleta nosso, piauiense. Mas quantos outros já não poderiam ter ido? E aí vem a pergunta, aonde estão esses talentos? Então, quando a gente olha para a estatística mundial, é aleatório, ou seja, eu posso ter um talento esportivo, que é o tema, que em qualquer lugar do mundo, em qualquer região, em qualquer país e em qualquer cidade. E nós não, o Brasil como um todo, o Nordeste e o Piauí não é diferente, ainda não tem um programa que busque selecionar esse talento esportivo. Pela minha formação e pela minha atuação, isso sempre me inquietou. Nós sabemos que nós temos talentos. Então, vamos tentar otimizar. Daí veio, devido a um longo processo de formação de quase 20 anos, a gente trocando ideias, cursos e interações com outros pesquisadores do mundo todo,
a gente teve um insight. Por que não usar a IA para otimizar essa seleção de talento Que é essa esportivo? startup de tecnologia que desenvolveu esse aplicativo que está prometendo democratizar a identificação ou a seleção de potências na área do esporte, Isso. de atletas. Então, vamos por partes, né? Então, hoje nós temos na UFP um laboratório de fisiologia do exercício, que foi montado ao longo dos anos e em parceria com pesquisadores no mundo, a gente consegue publicar, fazer ciência do mais alto nível em parceria com principais universidades do Brasil e do mundo. Então, isso, com o tempo, traz know-how para a universidade e para a UFP e para o centro de pesquisa em questão. E daí é uma máxima que, em todo o mundo, quem conseguir otimizar essa seleção de talentos vai sair na frente. Há muitos anos se fazia seleções de talento, o futebol é um caso clássico, basicamente só com baterias de testes físicos. Então, as crianças que, porventura, tinham melhores parâmetros físicos, em potencial seriam talentos esportivos. Numa linha mais recente, teste genético. Beleza, então nós temos marcadores genéticos que me dizem o tipo de contração, se o coração é mais forte, se a musculatura dele é mais vasodilatada. Então, nós temos genes que promovem essas alterações e especificidade desses genes, teoricamente, seriam indicadores de melhores condições físicas para melhorar o desempenho. Se esse atleta, ou se esse garoto, se essa criança, eu vou saber qual é a faixa que vocês pesquisam etária, ele não for bem aventurado com um gene absolutamente saudável ou possível dentro dos parâmetros do esporte de performar, o que acontece com ele? O que é feito com quem não entra na seleção? Aí é que está. A seleção ela é um processo contínuo e não excludente, pelo contrário, ela é de inclusão. Imagina com quem a Sara treinou 20 anos se ela não tivesse outras pessoas que até então não se sabia que seriam tão talentosas como ela ou não. E eu lembro que de cabeça da Tássia Araújo. Sim. Mas como a Luciana Caldas e assim por diante. Então, assim, para que esse atleta chegue no ápice, ele precisa treinar na base. Então, ele não vai treinar só. Então, é uma concepção um pouco equivocada que o talento esportivo, por si só, ele é talento. Não é. Ele é um processo de formação contínua e ele precisa, no caso, pegar no kimono de outras atletas. O que vocês fazem é, através da inteligência artificial, ter um parâmetro que ele é genético e que faz com que esse atleta possa ser despertado para uma modalidade esportiva X ou Y, é isso? Ainda não. Vamos lá. O tema ele é muito instigante. Então, é maravilhoso vamos lá. Esse tema. Seleção de talentos. Então, o talento ele é multifatorial. Certo. Psicológico, mental, alimentar, social, cognitivo, afetivo, familiar, estrutural. Nesse momento, até onde a gente alcança, a gente está muito na parte biológica. Sim. Ok? Vou lhe fazer aqui uma pergunta. Qual foi o mês de nascimento seu? Novembro. Em que mês? Novembro. Em teoria, pelo que a literatura mostra... Quem nasce em novembro não vai ser um bom atleta. Não. E sim. Então, o que tem? Quem nasce em novembro é o quê? Para esse suspense. Então, existem dados que são estatísticos e estudados, que é um termo que a gente usa chamado de idade relativa. O que então, é isso? Quem nasce em novembro, professor? Quem nasce nos 3 primeiros meses do ano, olha só, se comparado com quem nasce nos 3 últimos meses do ano, biologicamente, quem nasce nos 3 primeiros meses do ano, Neymar, exemplo clássico. Em qualquer lugar do mundo? Em qualquer lugar do mundo. Ele tem uma vantagem biológica em termos de desempenho. Determinada pelo quê? Pela maturação. Olha só, os atletas... Mas maturação do quê? Maturação biológica. Então, vamos por parte. Os atletas na base, eles competem por categoria, correto? Sim. 14 anos, 15 anos, 12, 13 e assim por diante, na base. Então, se eu vou competir como atleta
que tem 14 anos, ele nasceu em janeiro e o outro nasceu em novembro, no ano seguinte, esse atleta que nasceu em janeiro, ele tem no mínimo 10, 9 meses de maturação a mais. Mas isso foi uma descoberta aleatória? O que determina que quem nasce nos 3 primeiros meses do ano tem essa vantagem? A maturação, hormônio, força, envergadura, tamanho. Ele tem quase 1 ano de vantagem em todos os aspectos, de treinamento, de crescimento, de nutrição. Olha só. Porque ele vai ser sempre mais novo que os demais. Justamente. Então, é um fator etário. Etário. Mas como eles competem na mesma categoria, o talento, em teoria, pode ter nascido em novembro? Pode. Ele não maturou. O que não é talento veio ganhando na base dele durante 4, 5 anos. Para acompanhar o que tem. Ele tem uma vantagem física. É simples. Digamos que com 14 anos, você tem 14 anos no fim do ano. Você tem 14 anos e 10 meses. Certo. O outro tem 14 anos. Foi por isso que eu falei que é o critério etário. Etário. Então, assim, só que eles competem dentro da mesma categoria. Então, esses 10 meses a mais que um atleta que nasceu em janeiro tem, ele tem vantagem física. Eu acho que eles são, muito provavelmente, aí eu estou lhe perguntando, porque Sim. você que é o especialista, eles são igualmente talentosos, só que eles serão talentosos em épocas diferentes. Justamente. Então, não é uma peneira. Ela não é uma peneira justa. É. Porque eles, quando a peneira é feita por categoria. Entendeu? Mas não é justo. Não é totalmente justo. excludente. Justamente. Só porque eu sou mais velho, eu vou ter menos futuro do que você que nasceu depois de mim? Isso, num corte etário de uma foto. Mas se eu acompanho isso longitudinalmente, a balança inverte, se eu for o talento. Quantas pessoas vocês já analisaram na Universidade Federal do Piauí? Bem, E em que idade? Nós já avaliamos uns 280 atletas de base, nas mais diversas categorias. Em quanto tempo? Em 2 anos? De 2 anos para cá? Isso. E um grupo controle, que são crianças que fazem educação física regular, mas não são atletas, porque eu tenho que ter o controle. Então, esses garotos, eles são voluntários para esse acompanhamento? Voluntários. Vocês divulgam nas escolas e eles aparecem? Nas escolas, nos clubes, mediante a autorização prévia de pais, professores, tudo dentro... E nesses 2 anos e meio, já surgiu alguém que escalou numa medida em que a inteligência artificial não pôde projetar? Ou que estava previsto para escalar e não escalou? Eu vou te falar aqui de uma experiência que nós fizemos numa escola em Cocal dos Alves. A escola dos campeões lá da matemática. Sim. Então, nós fomos lá fazer uma coleta de dados, testes físicos. Quais são os dados que você escolhe? Geralmente, nós temos testes físicos, temos testes de maturação. Que é o quê? Como é o teste de maturação? O teste de maturação, o padrão ouro seria uma dosagem hormonal e raio-x de punho. Okay. A gente não faz isso. Mas tem testes já validados com fórmulas onde a gente estima pico de crescimento, que é um cálculo que a gente leva em consideração altura, envergadura, altura em pé e altura sentada e idade, sexo masculino e feminino. E peso? E peso. Então, a gente estima se a pessoa está com um pico de maturação ótimo, abaixo ou acima. É um índice, é um número. Bem, teste genético. Então, a gente coleta o swab da boca. Sim. Né? E lá a gente diz quais marcadores genéticos a gente quer. Então, o nosso laboratório hoje estuda 4 genes, que são os genes mais estudados para o desempenho. O gene da fibra muscular, o gene do sistema cardiovascular, o gene da bradicinina, que é da vasodilatação, então eu tenho que ter músculos irrigados de sangue. Sim. E o gene de metabolismo, onde ele gera mais ou menos energia, digamos assim. Aí são 2 critérios já. 2. Então, eu tenho testes físicos, Sim. teste genético, maturação e idade relativa. Curiosidade, mas isso não está no algoritmo ainda.
A sua mãe lhe deu de mamar há quanto tempo? A minha mãe, acho que ela deve ter... Eu não sei, minha mãe morreu, tinha 13 Sim. anos, não sei se eu tive essa conversa com ele, mas eu imagino que pelo perfil dela e das mulheres da época, eu devo ter mamado mais de 1 ano. Sabia que Porque crianças que... a questão do Aham, leite materno passou a ser uma questão do jeito que ela é hoje, recente, né? Isso. Estudos Da na, importância, né? estudos na Europa, estudo com 20 mil crianças, 9 mil crianças. França, E Itália, ainda bem que minha mãe me Alemanha, amamentava, porque eu não tinha dinheiro para comprar leite, não. pois é um fator que pesa muito no desempenho esportivo. Positivamente. Positivamente. Sim. Crianças que mamam mais têm Tem mais alta força imunidade. e mais resistência. Falando só do aspecto físico. Físico. Isso já é... A literatura já sabe isso há muitos anos. Que vocês estão acompanhando? O que vocês fazem com esses resultados? Quais são os stakeholders dessa pesquisa? Essas 200, mais de 200 crianças, em que idade? De 10 a 17 anos. De 10 a 17 anos. Uma vez feito esses parâmetros e uma vez identificado que elas têm um potencial, qual é o próximo passo? O Brasil, vou falar de forma geral, ele adora o talento já descoberto. Ele não busca. É a regra. E pós-descoberto, o que eu acho tão importante quanto O brasileiro não gosta de ter trabalho. É promover o talento esportivo. Promover é dar condições de treinamento, de competição, de alimentação, de educação. É promover. Então, assim, nas mais diversas modalidades, se prima muito pelo talento precoce, que a criança já dê um resultado o quanto antes. Nós somos um fenômeno nas mais diversas modalidades, na base. A gente é campeão brasileiro de quase tudo. Mas que isso não se confirma muito quando chega no adulto, no sênior, isso para não valer. escala, né? Não escala. Tanto é que, na maioria das seleções, os que hoje estão na elite das seleções não eram os campeões da base. Então, tem alguma coisa... Interessante porque na modalidade atletismo e no próprio futebol, a gente tem muitos atletas que vêm de classes menos favorecidas economicamente, né? Sim. A maioria. Estou falando Sim. do Brasil e estou Sim. falando de outros lugares. Os grandes campeões de atletismo do mundo. Isso. Que países, de onde eles estão vindo, né? A maioria, ou alguns dos que chamaram a atenção. Isso. E, então, qual é a ideia? E sem inteligência artificial para fazer a mineração de dados. Justamente. Qual é a ideia? Se eu padronizo os testes físicos, as avaliações, as reavaliações, se eu monitoro, a chance de errar daqui a 4, 8 anos é muito menor. Exemplo, a Olimpíada daqui a 8 anos é na cidade é na Austrália. Não sei se Gold Coast ou Brisbane. Eu fui convidado para ir dar uma palestra sobre esse algoritmo lá em agosto. Na Austrália. Eu queria, agosto agora. Eu queria lhe perguntar quais são os países em que estão mais avançados no uso da inteligência artificial para fazer essa identificação de atletas potentes, mesmo aqueles que não têm aparentemente nenhuma vocação e que nunca chutou uma bola, nunca deu um salto, nunca fez nada no esporte, mas que tem geneticamente um perfil que, se dedicar ao esporte, é isso que eu estou entendendo, ele pode ter excelentes resultados. A Ásia já está fazendo isso, eu imagino. O mundo todo faz. Pois é, eu ia começar pela Ásia e eu dizer Estados Unidos. Porque a gente vê essas pessoas e claramente elas estão assistidas, não no recorte de um evento, mas a gente olha e vê essas pessoas assistidas a vida toda. Os tenistas, gente. Olha só. Que é um esporte considerado de elite, né? Olha só. Quando eu estive em Moscou em 2009, então foram 10 dias no maior centro de pesquisa de esporte da Rússia. É um sonho. Então lá, esse termo IA, ele é um termo recente, mas já se usa A inteligência artificial existe desde 1950. Isso.
Ele é o termo agora que veio à tona, né? Mas ela é baseada em equações matemáticas, de forma bem... psicologia, matemática e tem outra coisinha que eu esqueci agora. Simplificada. Então, assim, 2009, eles tinham lá Moscou, eles tinham o registro de todos os alunos da rede pública que fazem educação física escolar, eles tinham o registro de todos os testes e avaliações físicas, eles tinham o registro de todas as provas e ou competições e ou resultados que essas crianças, ao longo de 10, 20 anos, fazem. Então, o processo seletivo começa cedo. Começa cedo. O algoritmo serve para quê? Para me predizer. Predizer é direcionar. Então, eles têm a educação física normal, eles têm as escolas de formação, aí tem as escolas de especificidade, já depois dos 14 anos, 15 anos. Quais especificidades? De acordo com o que eles observaram na base... Para a modalidade. Para a modalidade. Então, o que é que me incomoda, digamos assim, como professor de educação física, como educador, como pesquisador. Como pesquisador, o método científico. A gente não usa. Deveria usar e isso é um... Na Rússia ou no Brasil? No Brasil. Lá eles usam. Que é o método e a observação. É observar. Então, é monitorar. Então, se eu faço a avaliação física padronizada de 250 mil crianças na rede pública estadual, um exemplo, 80 mil crianças na rede pública municipal, durante 5 anos seguidos, eu tenho um padrão. A partir daí, lá em Cocal dos Alves, deixa eu voltar aqui, lá num dos testes, que era o teste de capacidade aeróbia, e eu fui nos 2 testes, como se fosse primeiro e segundo semestre. Eu estava lá. Chegou um rapaz, eu liguei de lá para o Nilson. Nilson, eu achei aqui um negócio fantástico. Um teste assim, o máximo, esse menino correu de calça, descalço, brincando. Lembro dos africanos, Não, né? ele correu Quenianos. 25% do que o melhor score para o teste. Como a gente coleta muito, aí depois Isso é talento e genética? É muita coisa junta. Mas me chamou a atenção, quando eu fui tabular com os alunos os dados, e eu checo todos. Isso não pode. Aí, como eu ia voltar, né? Não, eu vou voltar e vou observar de novo esse... Aí você voltou. Voltei. Ele correu descalço, de calça comprida. Ele correu melhor. Ele foi já de tênis. Ele deu um show. O menino era espetacular. Cadê esse menino? Ele planava. Era uma coisa... E eu não sou do atletismo em si. O meu esporte mãe é a natação. Mas eu fiquei encantado com o menino correndo. Cadê ele? Tá lá em Cocal dos Alves. Por quê? Porque ninguém foi lá e Pois achou é, ele. por isso que eu falei. O que orbita em torno dessa pesquisa da Universidade Federal do Piauí? Quais são os stakeholders? O que acontece com esses alunos identificados por esse método absolutamente talentosos, identificado que eles são talentosos, identificado por esse método? E depois? A pesquisa está em fase de conclusão. Então, o aluno de doutorado, a previsão é que ele defenda até março. Você é o orientador dele? Sou o orientador dele, né? Então, assim, nós já provocamos a SEDUC em 2 momentos, apresentamos a plataforma, ela está disponível. Eu acho que melhor do que isso... Sim. E o que o Washington Bandeira falou? Estou aguardando. Sendo bem sincero. Entendeu? Porque isso é maravilhoso, porque isso é tecnologia, ao mesmo tempo é esporte. Aplicação é tudo, é educação, tudo. É inclusão. Vocês têm hoje condição de fazer essa análise de dados mais avançada ainda, a ponto de atrair investimentos ou investidores de outros stakeholders internacionais ou privados, porque eu acho que isso aí ele está em outras esferas também, além da pública, para vocês não ficarem dependendo disso. Com certeza. Está na palma da mão aqui. Pois é. Tem que sair daí. O aplicativo, a plataforma. Então, assim, a gente está numa fase que é o ritual
doutorado de validar. Então, É porque também tem essa etapa, né, professor? Tem a questão da patente, que corre sobre Pois é, tem várias coisas. Então, uma instituição pública, ela não vai chegar e abraçar, mas ela já tem que dar uma atenção, né? Eu acho mas tem muitas etapas. Mas muitas já foram suplantadas. Mas, assim, o que eu acredito é o poder do convencimento pelo aspecto técnico-científico. Então, eu acredito muito na Secretaria de IA, que é o professor André, que é um parceiro. André Macedo. Eu acredito muito na política pública do... Ele é genial. É genial e é um amigo, mas Sim. antes de amigo é um E técnico, é um pesquisador. E é um pesquisador, é um colega da universidade. Então, assim, precisa, às vezes, o gestor saber da informação. Talvez o caminho não fosse a educação, mas fosse a Secretaria de Inteligência Artificial, que agora existe. Também vocês vencerem essas etapas de doutorado para possibilitar investimentos, não só institucionais por parte do governo, do público, do estadual, do federal ou do municipal, mas atrair outras atenções. Porque eu tenho uma pergunta para... Ou de outro país, internacional, inclusive. Eu acho que essa pesquisa... ela aborda a questão do esporte primordialmente, mas ela pode nos colocar, a partir dessa análise, em outras esferas. O que os benefícios do esporte para as pessoas que não são esses... Me permita? Esses gênios, né? Esses virtuosos do esporte, né? E assim, o sistema ele vai identificar as crianças com melhor aptidão física, Sim. mas ele também identifica as crianças que têm uma baixa aptidão física. Isso que eu lhe falei, o que é feita com elas. E lhe digo, muito simples. Existe uma relação direta entre desempenho cognitivo, que não é físico, com nível de atividade física. Ponto. Sim. Então, se o sistema ele vai identificar o 100 e o 5. Se eu identificar os 5%, dando números assim genéricos, né? As crianças com baixo nível de aptidão física, eu posso propor o quê? Políticas públicas para melhorar esse nível de aptidão física, que tem a ver com saúde e tem a ver com o quê? Com o aprendizado. Porque vocês muito provavelmente, e aí isso é uma pergunta, é um comentário em forma de pergunta, vocês estão mapeando os critérios que determinam o sucesso ou a potência ou um talento futuro esportivo. Isso. Mas a cognição entre as deficiências no mundo hoje, que tem deficiência física de toda a ordem, a deficiência cognitiva, ela não sei se vocês alcançam isso, entendeu? Sim. E eu sei o quanto que uma deficiência cognitiva pode atrapalhar a vida de uma pessoa normal, de uma criança ou de um provável atleta. Às vezes ele passa em todas as suas etapas, mas quando chega na cognição, talvez ele não se perceba. Não se perceba. Talvez e outros níveis mais graves que as deficiências cognitivas trazem, né, apresentam. Olha só, se eu tiver de um lado os dados físicos biológicos e tiver do outro lado os dados cognitivos, que são as notas, eu preciso sobrepô-las. A gente vai achar coisas fantásticas. Vai. Tanto vai achar como vai otimizar políticas públicas, vai otimizar aonde eu precisaria ter mais aulas de educação física, mais aulas. E quando a gente fala educação física, a gente lembra muito aquela questão da aula em si, na quadra. A educação física... Educação com física, ênfase em educação. Educação é na sala de aula. Saiu recente, acho que há uns 3 semanas atrás, um Globo Repórter que eu achei fantástico. Que abordava... Só atividade física. E eles falaram de um estudo que as crianças, durante a aula de matemática, se ficam em pé, se movimentam, a nota sobe. Simples. As crianças mais danadas performam mais. As crianças que a gente chama equivocadamente que não têm comportamento. Hoje, por exemplo, equívoco. nós éramos danados, né? Os danados, né? Então, hoje, depressão assola o mundo. Melhor medicamento, esporte e educação física. Sim. Está no mundo. Bullying. Conversa com muitas áreas. Muitas áreas. Bullying, perfil esporte fortalece. Nós publicamos agora um dado recente,
eu tenho muito orgulho dele, assim, porque foi um dado que nós envolvemos Albert Einstein, Fiocruz do Ceará, Fiocruz da Bahia e UFP. Nós quantificamos o nível de anticorpos entre a primeira e a segunda dose da Covid. Dados que a gente tem que trabalhar, então demora um pouco para sair. Sim. Mas quando sai a resposta, é fantástica. As pessoas, por um questionário validado mais ativas, produziram mais anticorpos entre a primeira e a segunda dose. Esse achado era o esperado, fantástico. Sim. Mas o que foi que nós achamos de mais fantástico ainda? Nós aplicamos um questionário validado que as pessoas que tinham feito atividade física na infância e na adolescência, ainda assim produziram mais anticorpos. Olha só que fantástico. É muita coisa. E eu acho tudo muito multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu estou falando com uma pessoa um doutor na área, né? E uma pessoa voltada para a tecnologia, inteligência artificial. Mas assim, eu tenho certeza que você tem desenhado esse ecossistema. E eu tenho certeza que você tem pronto todos os stakeholders que... Da nutrição, Eu da não vejo fisioterapia. como isso não dá certo. Eu não vejo como isso, inclusive, ser potente em outras áreas. Né? Porque vocês vão descobrir os prováveis atletas, Sim. os virtuosos na área de vários esportes, mas vocês vão descobrir outras coisas também, de crianças que vão precisar de ajuda, De por isso que eu atenção, comecei a entrevista e estou terminando falando sobre isso. Acho que ela não é excludente o que vocês estão Muito fazendo. pelo contrário, porque nós vamos trazer... O que o aluno faz, o seu orientando, é uma startup? É um modelo de uma startup? Não, eu como pesquisador tenho uma startup e dentro dela a gente desenvolve várias pesquisas dentro dos vários Então, você é programas pesquisador como empreendedor na área de startup, você é pesquisador como professor da Universidade Federal do Piauí. É uma potência. E é incrível, gente, fazer realmente isso. Professor, você vai voltar muitas vezes. Eu quero que na próxima bateria de testes, eu quero ser convidada. Já está convidado. Quero ficar lá no fundão, ou quero prestar atenção muito, porque eu acho isso muito... Eu acho que são projetos, a gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela é capaz de fazer primeiro as primeiras coisas. E você está usando a inteligência artificial para fazer primeiro as primeiras coisas, que é identificar algo que vira uma potência, vira um ponto de atenção e vira inclusivo também. Entendeu? Então, assim, parabéns pelo projeto, muito bacana da gente poder saber mais. Eu separei aqui, eu deixei de perguntar alguma coisa? Eu acho assim, aplicação... O que você gostaria de dizer? Esse tema que hoje todo mundo fala de IA, as pessoas acham que é algo assim futurista. É agora. Não é. É agora, né? E ela não exclui. O que a gente acabou de falar. Ela inclui por quê? Porque eu consigo ver aonde estão necessidades, então eu vou direcionar minhas ações. Né? Então, assim, ela tem um poder preditivo, né? Sim. Se é preditivo, é antecipado. Um exemplo, mesmo em Cocal dos Alves, as crianças, na grande maioria, têm baixo nível de aptidão física. Cocal dos Alves. Isso é uma potência para exatas. Então, mas são potências para exatas. Dá para casar as duas coisas. Dá, por isso que eu falei que é multidisciplinar. E um exemplo, o sobrepeso também está muito grande, obesidade, no Brasil, no mundo inteiro. E na criança mais ainda. E ela hoje tende ao quê? A ficar 12 horas na escola, a tendência que todas fiquem em tempo integral. Então, nós temos que trabalhar essas crianças na escola. Sim. A gente já tem um palco, né, para isso. Centralizar de as transformação. ações com pedagogos, psicólogos, nutricionistas, médicos, toda uma equipe. Ninguém vai resolver isso só. Sem dúvida. Eu acredito muito. Eu vou esperar o seu convite, tá? Já está feito. Olha, para encerrar, a gente tem uma dica aqui nossa, da produção, sobre dica de filme, né? A gente queria ver se você concorda, que a gente está sempre dando dicas de filmes, de livros, de podcast, no final das nossas entrevistas. Então, a gente separou um filme inspirador, que é O Menina de Ouro, de 2004, que foi dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood. Clint Eastwood, o filme foi indicado a 7 categorias do Oscar, se eu não me engano, acho que foi tudo isso. E que
ele é maravilhoso, né? Porque, assim, é sobre o boxe, né? Não sei se você viu. Você concorda de ser isso? Ele está na HBO Max. Posso dar essa dica ou você tem uma outra dica além da minha? Tem agora, o que conta... Assisti essa semana, da Nike. É muito bom, porque conta a história do Michael Jordan, né, quando ele foi projetado. Assim, muito interessante. É sobre o business, mas tem a ver... É o business do esporte. Do esporte, mas tem a ver com o aparato familiar que ele tinha. Então, ele tinha uma estrutura familiar muito sólida. Está em que plataforma? Está no Prime. No Prime. E Vou ver. Fantástico, porque assim, conta os caras visionários, eles apostarem em algo que ninguém tinha feito no modelo de negócio. A família em si foi muito determinante para apostar com algo que era certo e até então a Nike estava crescendo, né? Não era certo. E a família é aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Professor, muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor doutor Marcos Santos, que deu uma aula sobre como usar a inteligência artificial no esporte. E antes da pessoa ser um atleta, antes dela ser adulto, como isso pode influenciar ali nas categorias de base e ainda na primeira infância ou na adolescência, como que esses dados podem ser minerados e a gente pode fazer grandes descobertas, não só para o esporte, mas para outras áreas também. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, parabéns Mari. pela pesquisa. Boa sorte aí ao seu orientando. Para tá nós. Bom? Eu vou para um breve intervalo comercial. Não saia daí que tem mais falando nisso. Então, até já.